Não tem aquele pessoal que diz assim, eu sei o que é, mas eu não sei explicar? No final das contas, a pessoa realmente não sabe o que é. Muitas vezes isso acontece com o Espírito Santo. A gente pergunta assim, quem é o Espírito Santo? E tem muita gente que não sabe falar sobre ele, não entende muito bem quem é o Espírito Santo. Seria ele, então, um grande desconhecido? Então, na edição dessa semana, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade que guia e santifica a Igreja. Vamos falar, nessa edição, do Espírito Santo. Vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Pois é, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e nesse episódio de hoje o som vai estar um pouquinho diferente, porque o lugar que eu estou gravando aqui não é muito silencioso não. Então se vocês escutarem aí barulho de buzina, de carro, de conversa, perdão. Então, minha gente, com barulho ou sem barulho, estamos aqui gravando. Bom, a edição de hoje, como eu já falei para vocês já leram aí no título, é sobre o Espírito Santo, o grande desconhecido. Passado recentemente aí a solenidade de Pentecostes, em que a gente fala sobre a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Nós vamos marcar esse episódio de hoje falando sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu já dei um grande spoiler no comecinho, na abertura aí do podcast, né? Naquela introdução, em que eu disse que ele é quem santifica e guia a igreja. Mas antes da gente entrar nesses mergulhos aí mais profundos de espírito, vamos começar do começo. A Páscoa é selada com o dom por excelência, o dom da pessoa do Espírito Santo entregue à nossa igreja. Se a palavra de Deus é a boa notícia da salvação, o Evangelho, é pela ação do Espírito Santo que a gente consegue percebê-la com gosto. Ele é o único que nos coloca na altura da novidade de Deus e nos converte em seus proclamadores. Por isso é que o Concílio Vaticano II, tão aclamado por todos nós aqui do podcast, nos ensinou que a Sagrada Escritura deve ser lida com o mesmo Espírito que a inspirou. Isso está lá na Dei Verbum 12. Na verdade, toda a vida da igreja é guiada por esse mesmo Espírito. E toda a atividade da igreja depende da eficácia da ação do Espírito Santo. A gente começou dizendo que o Espírito Santo é aquele grande desconhecido, né? Na verdade, minha gente, o Espírito Santo é aquele grande implícito, porque nenhuma experiência verdadeiramente cristã está ausente da ação do Espírito Santo. Mesmo que nem sempre a gente consiga ter consciência da sua presença, sempre que chamamos Deus de Pai, é movidos pelo Espírito Santo que o fazemos. Isso é provado lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E da mesma maneira que ninguém pode confessar Jesus como Senhor, senão pelo impulso do Espírito Santo, como vemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Exatamente. Tem gente que fala de Jesus, mas falar de Jesus com verdade, proclamá-lo como Senhor de sua vida, somente pela ação do Espírito Santo. Nossa profissão de fé coloca diretamente a ação do Pai na pessoa do Filho pela ação do Espírito Santo. Coloca essa relação íntima das três pessoas. Com o passar do tempo, a igreja também aprende que o Espírito Santo não é somente aquele que nos move à adoração a Deus, mas também ele mesmo é adorado e glorificado nesse impulso que ele nos causa. Tanto que o credo niceno-constantinopolitano, é um nome difícil, mas isso aí é o que tem, não tem como dizer diferente, nos retrata muito claramente. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas. Com essa fórmula foi possível expressar a idêntica condição divina do Espírito Santo. Por isso ele é chamado de Senhor, cuja obra consiste em nos dar a vida divina que ele mesmo possui como o Espírito do Pai e do Filho. Ele é aquele que procede. Está lá em João, capítulo 15, versículo 26.
Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho para cumprir em nós a obra de salvação já feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Por outra parte, também a gente se lembra que ele falou pelos profetas. Essa ação é reconhecida a partir do Antigo Testamento. Além disso, a gente o vê na criação, quando o Espírito pairava sobre as águas, e apontou também a plenitude de Cristo. Quando Cristo é enviado, ele é batizado, então o Espírito Santo está sobre ele. Ele, cheio do Espírito Santo, traz a novidade para os seus discípulos, para seus seguidores. Então, assim, a riqueza simbólica que tem sido usada para apresentá-lo está lá na Sagrada Escritura. Ele é sopro divino, aparece como uma pomba, como água, como fogo, como nuvem. E isso fez com que muitas pessoas conseguissem desenhá-lo em múltiplas imagens a partir da sua ação, como as que aparecem nos textos litúrgicos, por exemplo, na parte da sequência da festa de Pentecostes. Depois da segunda leitura, a gente tem um textinho chamado sequência. E lá a gente consegue perceber algumas características do Espírito Santo a partir da sua ação. Por exemplo, Pai dos pobres, doador dos dons, hóspedes da alma, luz dos corações, diversas expressões para se referir ao Espírito Santo. Acho que até agora você já entendeu que o Espírito Santo é Deus, né? Como assim ele é Deus? Pois é, minha gente, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para falar sobre a Santíssima Trindade, a gente ia ter que gastar um outro podcast, um outro episódio. Mas aí deixa para o futuro, caso seja sua curiosidade, coloque aqui nos comentários, mande mensagem para a gente pelo nosso Instagram, a JS Caetés, procura a gente lá. É o perfil que tem um monte de posts bem recentes, assim, sempre muito atualizado. Procura a gente lá e manda uma DM para nós, manda mensagem dizendo assim: quero que fale da Santíssima Trindade. Ou se você está escutando aí por outros caminhos, seja pelas rádios, seja também pelo YouTube, você pode mandar mensagem para a gente, tá bom? Dizendo sugestão de tema. Bom, mas, como eu estava dizendo, o Espírito Santo é Deus. Sua ação na vida do cristão tem sido eloquentemente descrita por São Paulo, especialmente no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Viver no Espírito é possível porque o Espírito mora em nós. Sua ação se estabelece no mais íntimo do nosso próprio ser. E é por ele que se realiza a nossa condição de filhos de Deus. É o Espírito Santo que dá origem a toda a comunhão eclesial, ou seja, toda a unidade da igreja. E nós devemos ao Espírito Santo a riqueza dos dons espirituais que Deus nos concede. Mesmo na multiplicidade, na diferença entre nós, o Espírito Santo consegue nos encaixar como um único corpo. Como já diz a palavra, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Isso vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Procure aí na sua Bíblia, esse texto é muito interessante da gente ler. Esse tempo em que nós encerramos a Páscoa, na culminância da Páscoa, ele é um tempo muito oportuno para a gente falar sobre o Espírito Santo, para a gente aprofundar uma catequese sobre ele, mas principalmente no sentido de acolher profundamente a novidade do Espírito Santo, de seu testemunho no mais íntimo de nós, na nossa própria humanidade, como experiência de vida. O Espírito Santo vem para renovar a nossa ação. Então, todos os anos, no tempo do Pentecostes, é um tempo da igreja pensar bem, de você, no seu grupo, na sua comunidade, pensar bem como nós estamos vivendo como igreja. O que precisamos ainda mais para fortalecer a nossa ação eclesial. Que valor estamos dando aos dons do Espírito Santo? E para que estamos utilizando esses dons? Então é muito interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Calma que a gente vai falar sobre os dons do Espírito. Vocês ainda não estão entendendo alguma coisa aí? Vamos caminhando devagar, vamos juntos, vamos devagarinho que a gente vai conseguir resolver todos esses nozinhos, certo? Conhecer o Espírito Santo não é tanto repetir as convicções da fé que a gente já aprendeu, mas é principalmente abrir-se ao dinamismo do nosso próprio espírito, para que a gente deixe ele atuar dentro de nós. Nós invocamos o Espírito Santo na oração
para que a obra de Deus aconteça. Assim nos apontava São João Paulo II. A Igreja, com seu coração, que abarca todos os corações humanos, pede ao Espírito Santo a felicidade que só em Deus tem sua realização plena. A alegria que ninguém poderá nos roubar. A alegria que é fruto do amor, por conseguinte, de Deus, que é amor. Pede justiça, paz e felicidade do Espírito Santo, que, segundo João Paulo II, consiste em ser o reino de Deus. Isso está lá na Dominum et Vivificantem, número 67, é um texto do Papa São João Paulo II. Esta alegria espiritual, que é como um bom aroma que podemos estender a todos os cristãos como testemunho de fé. Como já havia dito o Papa Francisco, evangelizadores com o Espírito querem dizer evangelizadores que se abrem sem temor à ação do Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito Santo fez os apóstolos saírem de si mesmos e transforma todos eles em anunciadores das grandezas de Deus. O Espírito Santo, além disso, infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com audácia e em voz alta, em todo tempo e lugar, inclusive na contracorrente, inclusive nos lugares, nas condições difíceis de vida da gente. Invoquemos o Espírito Santo hoje, bem apoiados na oração, sem a qual toda a ação corre o risco de se perder, de se tornar vazia e o anúncio finalmente vai carecer de alma. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa notícia não somente com palavras, mas sobretudo com uma vida que tenha sido transfigurada na presença de Deus. Isso daí nós encontramos em Evangelii Gaudium, também texto do nosso querido Papa Francisco, número 259, vai encontrar aí em outras palavras isso que eu acabei de dizer para vocês. Esses papas pediram para nós termos uma vida dócil ao Espírito Santo. Mas além de Francisco e João Paulo II, também Bento XVI e Paulo VI falaram sobre o Espírito. Olha, Bento XVI disse assim uma vez: devemos viver segundo o Espírito de unidade e de verdade, o Espírito Santo. Devemos pedir a Ele que nos ilumine e nos guie a vencer a fascinação de seguir nossas verdades e finalmente poder acolher a verdade de Cristo. Já o nosso querido Paulo VI diz do Espírito Santo que ele deve agir em cada evangelizador que se deixa possuir e ser guiado por ele, e coloca nos lábios deles as palavras que eles sozinhos não poderiam encontrar, e também predispõe a alma do ouvinte para acolhê-lo. Minha gente, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é poderoso, viu? O Espírito Santo, alguns fatos a respeito dele, né? Ele inspira a interpretação. O Espírito Santo inspirou a Igreja Católica a determinar quais livros deveriam estar na Bíblia e interpretá-la sem erro. Essa é uma das grandes funções do Espírito Santo. Outra função do Espírito Santo é definir as verdades de fé. O Paráclito, o Espírito Santo, inclusive a palavra Paráclito quer dizer o advogado, o defensor, tá bom? Então, o nosso defensor, aquele que cuida de nós, o Espírito Santo, inspira a Igreja Católica a definir as verdades da fé sobre as quais ela se apoia. Ele também guia a santidade dos filhos de Deus. Por sua graça, nos faz santos, cujo exemplo e intercessão edificam a Igreja Católica. Agora sim, vamos conhecer os dons do Espírito, porque assim, como eu falei para vocês, o Espírito Santo tem uma função profunda de santificar a Igreja. E para que a Igreja seja santificada, ele dá à Igreja 7 dons. Uma das verdades inquestionáveis da nossa fé é, sem dúvida, que Deus é amor. Ele nos ama e nos demonstra esse amor de muitas maneiras. Por exemplo, infunde a sua graça sobre nossos corações e, através do Espírito Santo, derrama estes dons em nós. Estes dons são uma prova clara de que Deus se comporta como um Pai que nos ama e nos ajuda a segui-lo. Se eu sou filho de Deus que é amor, então eu preciso agir conforme o amor, né? E aí agir conforme o amor, minha gente, é agir
como nós vimos no episódio passado, com fé, com esperança e caridade. Esses dons do Espírito Santo são dados a nós com o sacramento do batismo e são reforçados em nós a partir do sacramento da confirmação, sacramento da crisma. Justamente, se você aí está vivendo o tempo de crisma, de se preparar, saiba que você está vivendo um tempo para reforçar, a partir do sacramento que você vai receber, esses 7 dons do Espírito Santo, para você ajudar na santificação da sua vida, mas principalmente da igreja que você faz parte, da igreja na qual você vive, porque esses dons não são mágica. A graça de Deus não é mágica em nós, hein? Tira, pelo amor de Deus, tire de sua cabeça essa interpretação mágica da ação de Deus. Não tem mágica nenhuma, mas a gente precisa viver abertos à ação do Espírito. E aí a gente tem que estar dócil a essa ação na oração, na leitura do texto bíblico, na certa interpretação deles, na participação nos demais sacramentos e por aí vai. Viver bem a vida cristã. Além dessa participação religiosa, a gente também ter, em conformidade com isso, a ação na vida, né, nas nossas relações, ações de amor. Ações de reciprocidade, de carinho, de respeito. Aí esses dons vão sendo desenvolvidos em nós e a gente, com o tempo, vai procurar entender e desenvolver esses dons. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, os dons do Espírito Santo são 7. Então eu vou perguntar a você, quantos são os 7 dons do Espírito? Muito bem, são 7. Eles consistem em sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses 7 dons sustentam a vida moral do cristão e fazem com que a igreja se torne dócil e sensível à vontade de Deus. O que significa cada um desses 7 dons que eu acabei de dizer? O Papa Francisco nos explicou isso em uma de suas catequeses. Então, nós vamos apresentar aqui, a partir de agora, um resumo, certo? Desses 7 dons do Espírito Santo, a partir do nosso querido Papa Francisco, que eu não sou besta nem nada, eu vou pegar do Homem Santo, né? Então vamos embora. Primeiro, sabedoria. Não se trata exatamente, tecnicamente, da sabedoria humana, que é fruto do conhecimento e da experiência. O dom da sabedoria é a graça de poder ver cada coisa com os olhos de Deus. É essencialmente isso. Ver o mundo, ver as situações, as ocasiões, os problemas, tudo isso com os olhos de Deus. E na Bíblia isso é explicado ao grande Salomão no momento de sua coroação como rei de Israel, no qual ele pediu o dom da sabedoria para poder reger bem o seu povo e não fazer um reinado errado. Mas a gente vê que quando o cara não desenvolveu, não quis viver de coração, conforme o Espírito, não deu muito certo não. Para saber mais, vai lá dar uma pesquisada na história de Salomão na Bíblia, hein? Próximo dom que a gente tem é o entendimento. Esse dom está estreitamente relacionado com a fé. Segundo o Papa Francisco, quando o Espírito Santo habita em nosso coração e ilumina a nossa mente, nos faz crescer dia a dia em compreensão do que o Senhor tem dito e tem realizado. Compreender as lições, ensinamentos de Jesus, compreender o Evangelho, compreender a Palavra de Deus. Se desenvolvemos este dom e lermos o Evangelho a partir dele, podemos compreender mais e melhor a Palavra de Deus. O conselho. No momento em que abraçamos e abrigamos o Espírito Santo em nosso coração, a gente começa a ficar mais sensíveis à sua voz e ele começa a guiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas intenções, de acordo com o seu coração, de acordo com o coração de Deus. Ao mesmo tempo, ele nos leva cada vez mais a dirigir o nosso olhar para Jesus, como modelo da nossa forma de agir e de relacionar-nos com Deus Pai e com os irmãos. Então, esse dom do conselho tem esse viés aí completamente divino. Então, o dom do conselho que o Espírito Santo derrama sobre nós é exatamente a sua ação tão forte na gente que a gente passa a ser aconselhado pelo Espírito para a ação que a gente tem de fazer na vida. Então vamos ao próximo dom, o dom da fortaleza.
Quantos homens e mulheres, nós mesmos conhecemos seus nomes, honram o nosso povo, honram a nossa igreja, porque são fortes em levar adiante a sua vida, sua família, seu trabalho, sua fé. É o Espírito Santo quem os conduz. E nós podemos pensar assim: se essas pessoas conseguem fazer tudo isso tão bem, se eles podem viver tudo isso, por que nós também não? A gente precisa ser forte no Espírito, ser forte em vencer as tentações, ser forte em viver conforme o amor. Não é brinquedo não, minha gente. Tem muito homem fraco por aí que quer resolver tudo na base da briga e da guerra. Estamos vendo aí o mundo todo desgraçado por causa desse povo. E o Espírito Santo, com o dom da fortaleza, nos faz ser fortes no Espírito e viver na fortaleza do amor de Deus. Isso daí de diversos santos da nossa igreja conseguiram fazer muito bem o uso do dom da fortaleza. Agora vamos para o dom da ciência. Muito que bem. No Gênesis é enfatizado que Deus se agrada da sua criação. No fim de todos os dias está escrito: e Deus viu que tudo era bom. Se Deus vê que a criação é uma boa coisa, é algo bonito, nós também devemos assumir esta atitude. Então, o dom da ciência é aquele que nos faz ver a beleza das coisas de Deus, que nos faz entender as coisas dentro daquilo que Deus vê também. O dom da piedade, vamos então para o dom da piedade. Este dom não significa ter compaixão de alguém, isso é, ter pena do próximo, mas indica nossa pertença a Deus e nosso vínculo profundo com Ele. Uma união que dá sentido a toda a nossa vida e nos mantém firmes em comunhão com Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis e momentos temerosos, a união com Deus vai continuar forte se a gente desenvolve em nós o dom da piedade. É uma relação vivida com o coração. É a nossa amizade com Deus. Uma amizade que muda a nossa vida e nos preenche de entusiasmo e alegria. Então tem muita gente que é piedosa, aquelas senhoras piedosas. Tem muitas congregações como a minha, dos Salesianos de Dom Bosco. Nós somos a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, somos um povo piedoso. O que é isso? O dom da piedade é o dom de viver a relação divina com o coração, viver na amizade com Jesus. Então esse povo piedoso é o povo que é amigo de Jesus. Você é um jovem piedoso? Você então peça a Deus o dom da piedade. Por fim, vamos ao último dom do Espírito Santo, o dom do temor de Deus. Este dom não consiste em ter medo de Deus. Nós sabemos bem que Deus é Pai, que Ele nos ama, que quer nossa salvação e sempre nos perdoa. Portanto, não há razão para ter medo de Deus. O temor de Deus, por outro lado, é o dom do Espírito Santo que nos lembra quão pequenos nós somos diante de Deus e do seu amor, e que o nosso bem é nos abandonar com humildade, com respeito e confiança em suas mãos. Este é o temor de Deus. Abandono no bem do nosso Pai, que nos ama muito. E são esses os 7 dons do Espírito. Por muito que bem, nós aprendemos bastante sobre o Espírito Santo. Agora eu te convido a se abrir cada vez mais ao Espírito, à ação do Espírito Santo, que agora, para nós que estamos aqui vivendo nesse podcast Vamos Juntos, não é mais desconhecido de seu ninguém, né? Então, espero que você viva bem este tempo comum que a igreja proporciona a todos nós, sob o impulso, sob a ação do Espírito Santo, que renova, santifica e une a nossa igreja. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana. Nos encontramos por aí, hein? Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.